Muito bom dia, ouvinte. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, 54 anos no rádio. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM 98,7 kHz. Aos domingos, você pode assistir com imagens os programas Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade. E você pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Estamos em 2 de agosto de 2026, estação inverno. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas desta edição: o caminho que nos leva a Deus é o do amor, como Jesus ensinou. Nem ódio, nem a indiferença, somente o amor. Jesus foi designado por Deus para zelar pela humanidade. A transformação moral vai além do autoconhecimento. A paz do mundo começa dentro de cada lar. O amplo sentido de caridade adotado pelo Espiritismo. E a evangelização infantil e mocidade todo domingo no Lar Meimei. Participe de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E o livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O Porquê da Vida. Autoria de Leon Denis, uma das obras clássicas da doutrina espírita. A editora é a Edicel. Ligue 14 981 05 15 35. Equipe de Momento Espírita na sonoplastia Leandro Carvalho. O Cláudio atende aos ouvintes e a apresentação de Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Numa de suas obras de autoajuda, conta o médico Roberto Chiniachiki que, quando criança, morava em Santos e, aos domingos, costumava passear a pé com seu pai. Um dia, o pai prometeu levá-lo a um lugar mais alto, onde poderiam contemplar toda a beleza natural da cidade. Ele ficou ansioso para iniciar a jornada. O pai traçou o roteiro da caminhada e eles tiveram que andar muito, mas muito mesmo, até atingirem o ponto indicado. Quando lá chegaram, entretanto, Roberto notou que outras pessoas também procuraram o mesmo local, que tinha realmente uma vista maravilhosa. No entanto, essas pessoas vinham por outros caminhos e não por aquele que ele e seu pai percorreram. Intrigado com aquilo, Roberto perguntou: pai, por que viemos por este caminho? Porque é o melhor caminho, Roberto, respondeu o pai. Mas essas outras pessoas não vieram por ele e chegaram do mesmo jeito, observou o garoto. Filho, respondeu o pai, nós viemos pelo melhor caminho para nós. Para os outros, o melhor caminho não é o nosso, pois eles partiram de outros pontos da cidade. Aquela resposta fez Roberto pensar sobre o que é, de fato, o melhor caminho. E desde então, ele passou a compreender por que as pessoas tomam caminhos tão diferentes na vida, muitas vezes para atingir o mesmo objetivo. A lição é simples, mas profunda. Você já se perguntou por que temos pontos de vista diferentes, gostos diferentes, religiões diferentes, maneiras de viver diferentes? Mas se todos procuramos a felicidade, se procuramos Deus em nossa vida, por que temos que fazer percursos tão diferentes? E a lei é a lei da evolução que cria tanta diversidade no mundo. Observe a maravilha da natureza e veja se essa maravilha não é produto de tanta diversidade. O filósofo Huberto Rodin tem uma página muito apropriada sobre o assunto.
chama-se Harmonia da Diversidade. Procure por ela. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Algumas questões nos foram trazidas por um habitual ouvinte deste programa. Vamos começar então pela seguinte pergunta, que responde a dúvidas de muitas pessoas. Segundo o Espiritismo, quando alguém sofre uma ofensa ou uma perseguição, o que representa um maior afastamento do ensinamento de Jesus? Manter ódio pelo inimigo ou tornar-se indiferente a ele? Evidentemente, se Jesus nos recomenda o amor aos inimigos, isso significa que, no fundo, nem devemos alimentar ódio contra eles e nem nos tornarmos indiferentes a eles. O ódio ao inimigo prejudica nossa relação com o Pai, porque, na verdade, somos todos filhos de Deus e estamos todos integrados no seu amor. Um sentimento de ódio que alimenta-se contra alguém pode não o atingir como se gostaria, mas com certeza vai causar danos de profunda repercussão espiritual a quem o nutre. Quando Jesus recomenda o amor, é para nos ajudar a nos defender de nós mesmos, porque ódio estimula maus pensamentos em quem odeia, e esses pensamentos vão causar desconforto à sua mente e ao seu corpo. A indiferença, por sua vez, é uma tentativa mal-sucedida de nos safar do inimigo, porque no fundo é uma forma mascarada de ódio que fica gravada num canto do nosso inconsciente. E a nossa próxima questão é: o mesmo ouvinte da questão anterior quer saber o que Jesus quis dizer quando se pronunciou em João 17,5. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Os autores espíritas, de um modo geral, interpretam essa citação de João quando Jesus se dirige ao Pai, com uma menção ao fato de que Jesus já ter existido antes mesmo da formação do planeta Terra. Essa interpretação se baseia nas palavras contidas ao final da frase, quando se refere à sua condição espiritual já muito elevada naquele tempo, possivelmente lhe atribuindo uma missão especial junto à humanidade que reencarnaria nesse planeta. Outra pergunta do ouvinte. Diante do ensino de Jesus no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o amor aos inimigos, reconhecer que ainda não conseguimos praticar essa orientação é um sinal de autoconhecimento e humildade ou corre o risco de virar uma justificativa para não nos esforçarmos em busca de uma transformação moral? Para o ser humano em geral, o desafio mais difícil é reconhecer os próprios defeitos com os erros que já praticou. Quem consegue caminhar no sentido de autoconhecimento já deu um passo significativo para se tornar um novo homem, mas não é tudo. É apenas uma porta para a verdadeira humildade. Na sua expressão maior, a humildade vai além, pois consiste em aplicar seu sentimento por meio de seus atos. A simples justificativa ou reconhecimento dos limites, quando não se converte em ação, é uma demonstração de hipocrisia. E atenção, passamos agora para mais uma questão enviada por outro ouvinte de nosso programa, que é a seguinte: diante do panorama mundial em que nos encontramos hoje, com os conflitos de interesse e as guerras comprometendo a paz do mundo, ao lado da indústria bélica e das experiências nucleares, será que estamos próximos de outra guerra mundial? E se houver, o que será da humanidade? No Livro dos Espíritos encontramos o tema que tem relação direta com essa questão. Trata-se do questionamento que Kardec fez sobre a guerra nas questões 742 a 745.
Os espíritos disseram que a guerra é uma manifestação instintiva do homem. Ela reporta o homem à sua fase animal, quando as diferenças são resolvidas mediante violência e morte. Por isso mesmo, a história da humanidade é praticamente uma história de guerras e conflitos de interesse o tempo todo. Sempre houve guerras entre os diferentes grupos e nações, porque cada um lutava pelo seu próprio interesse, principalmente quando se tratava de interesses políticos e econômicos. O econômico se refere à disputa de riquezas e o político à luta pelo poder. Hoje, século XXI, depois da maior guerra da história nos meados do século passado, não podemos negar que houve um grande avanço para a conscientização geral pela busca da paz. Mas, assim mesmo, permanecem alguns focos de conflito que, de vez em quando, são acendidos, comprometendo a paz geral. O mal é como uma doença insidiosa, é sempre difícil de extirpar. Precisamos reconhecer que não vai ser fácil acabar com a guerra no planeta, pois, de uma maneira geral, nós ainda não percebemos que os interesses espirituais deveriam prevalecer acima de tudo. Explicando melhor, enquanto alguns países procuram dar mais conforto ao seu povo, e até mesmo excesso de conforto, outros povos vivem esquecidos na miséria e na ignorância. Ainda não conseguimos unir as nações em torno de um ideal superior para acabar com a pobreza e a miséria moral que prevalece em grande parte. Desse modo, ainda existem grandes diferenças sociais no mundo, diferenças que dão mais poder aos poderosos, aos quais se mantém cada vez mais distante dos pequenos. Além disso, dentro de uma mesma nação existem dominadores e dominados. Tal situação cria um estado de animosidade e de desconfiança cada vez maior entre as nações e dentro de cada nação, fomentando discórdias, alimentando revolta e estimulando conflitos. Segundo Jesus, Buda e outros grandes mestres da humanidade, não se alcança um estado de paz sem a ação consciente do bem. Logo, não sabemos o que está para acontecer em relação à paz mundial. Sabemos, contudo, que enquanto o ser humano mantiver a mesma postura de egoísmo e orgulho, alimentando preconceitos e provocando diferenças significativas entre os homens, haverá perigo de guerra, que certamente poderá ter consequências imprevisíveis. Certa vez, logo após a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de mais de 60 milhões de mortos e muita destruição, perguntaram a Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, como seria a Terceira Guerra se viesse a acontecer. Einstein respondeu que sobre a Terceira Guerra ele não tinha muito a dizer, mas a Quarta Guerra ele tinha certeza, seria a pauladas. Ele se referia ao fato de que um conflito nuclear com as poderosíssimas armas de que o homem já pode dispor destruiria quase toda a humanidade e todo o seu patrimônio material, trazendo o homem novamente ao estado do homem primitivo. É claro que não podemos ser tão pessimistas e tampouco ficar de braços cruzados. O homem de bem deve procurar se impor pela sua conduta, pela sua força moral, ocupando inclusive lideranças capazes de estimular os valores morais em favor da humanidade como um todo. E ainda há muita gente interessada na guerra e na divisão. Por isso mesmo, é necessário que a população, de um modo geral, busque apoio naqueles que já puderam dar bons exemplos, tanto na vida pública como na vida privada, a fim de que se façam legítimos representantes da sociedade nos postos de comando. Por outro lado, não podemos esquecer que a chamada Guerra Fria, que antecedeu a fase atual que colocava em confronto os interesses de duas grandes potências, começou na década de 1940 e veio até 1990, deixando o mundo todo numa expectativa de uma guerra nuclear iminente. No entanto, essa guerra não ocorreu, pois os entendimentos, bem ou mal resolvidos, aconteceram na área diplomática.
Desse modo, esperamos que o mesmo se dê nesse momento em relação às controvérsias que ainda vigoram nos cenários político, nacional e internacional. Do ponto de vista espírita, cabe ao homem conduzir o planeta ao futuro, e isso dependerá de seu discernimento e de sua habilidade. A esperança é que novas lideranças surjam no mundo para ajudá-lo na sustentação da paz. A verdade é que, infelizmente, por causa de nossa teimosia em permanecer apegado aos valores materiais, tenhamos que sofrer o impacto de grandes calamidades que ainda poderão se abater sobre o planeta. Até mesmo os flagelos naturais que vêm nos despertar para os verdadeiros valores da vida. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem. O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis, uma das obras clássicas da doutrina espírita, editora Edicel. Ligue para o 981 05 15 35, código 14. E atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas temos um grupo para adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo, mas ela está aberta a todos. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira, das 13 às 16 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Biblioteca Batuíra, do Caminho de Damasco, fica localizada na rua Gabriela 178. Ela empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Ela permanece aberta durante as reuniões de paz. E atenção, o Caminho de Damasco mantém reuniões de leituras e estudo de obras espíritas à noite, durante a semana, para quem se interessar. Às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Passamos a abordar o tema mais presente na fala espírita, a caridade. Caridade lembra esmola, ajuda emergencial. Lembra, portanto, a pessoa do necessitado, que geralmente é pobre, sem recursos, abandonada. Para a doutrina espírita, ajudar alguém em estado de necessidade é um tipo de caridade, mas não é a caridade no seu sentido mais amplo. Na verdade, para o espiritismo, caridade não se faz somente para pessoas pobres, mas para qualquer um, pobre ou rico, e para a comunidade em geral. Muita gente não percebe isso quando lê os evangelhos. A maior expressão da caridade foi demonstrada por Jesus, a caridade de sua grandiosa missão e de seu sacrifício, deixando para nós uma lição imorredora. Tanto assim que na questão 886, Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido de caridade ensinada por Jesus? E eles responderam:
benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Vamos repetir: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. O que é benevolência? É a prática do bem. Aqui está incluída a esmola ou ajuda emergencial ao carente. Mas não é só. A benevolência não é somente a ajuda material, que, aliás, você pode fazer para qualquer pessoa, independente se é pobre ou não. Mas qualquer outro tipo de serviço que você possa prestar, qualquer situação em que você possa ser útil. Dar uma informação, prestar um favor, educar uma criança, ceder seu lugar, abraçar um amigo, levar reconforto, elogiar, dar apoio moral, estimular, encorajar, atender a um pedido, etc. Há 1000 formas diferentes de se fazer o bem a toda hora e a qualquer momento, seja para quem for, até mesmo as instituições sociais e a toda iniciativa nobre que traz benefícios à sociedade. Isso tudo é benevolência, ou seja, é a primeira e mais fácil forma de caridade. A segunda forma de caridade é um pouco mais difícil que a primeira, é a chamada indulgência. Ser indulgente quer dizer compreender o próximo. Você se lembra que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados? Pois é, ele estava falando da indulgência, da capacidade de entender que todas as pessoas são como nós, limitadas e imperfeitas. Elas erram como nós erramos, elas se enganam como nós enganamos. Daí porque Jesus lembrou: como é que vês o cisco que está no olho de teu irmão e não vês a trave que está em teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, para depois tirar o cisco do olho de teu irmão. Ele se referia ao hábito que temos de estar sempre apontando o erro dos outros, esquecendo os nossos próprios erros. Quando alguém erra, logo apontamos seu erro. Mas quando erramos, não queremos que ninguém nos acuse e procuramos encobrir nosso erro. A indulgência, no entanto, é a compreensão de que ninguém é perfeito e que não é pelo fato de uma pessoa errar que ela merece a nossa condenação. Com isso, Jesus criticava o vício da maledicência, ou seja, falar mal dos outros. A terceira e mais elevada forma de caridade é o perdão, porque aqui se trata de compreender a pessoa do ofensor, aquele que nos prejudicou ou que nos quer prejudicar. O perdão é o auge da caridade, pois só perdoa de verdade quem é moralmente superior, porque, se não for, a tendência é o revide ou a vingança. O perdão supõe que o ofendido esteja numa condição espiritual superior, e por isso mesmo ele não sofre tanto o efeito da agressão sofrida, seja ela física ou moral. Assim, de todas as formas de caridade, o perdão é a mais difícil, enquanto que a benevolência é a mais fácil. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27. E atenção, neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados mais um lançamento do mercado editorial espírita. E para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 5008, ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
estudando a doutrina espírita, benevolência. Foi o tempo em que a benevolência era apenas o mandamento da religião, até porque foi Jesus quem mais enfatizou a necessidade do amor ao próximo. Hoje, a ciência também se preocupa com isso, e a atividade de servir se coloca entre as formas de terapia médica em muitos casos de patologias mentais. Uma vez perguntaram ao Dr. Carl Menninger, famoso psiquiatra, o que ele recomendaria a alguém que estivesse a ponto de ter uma crise nervosa. Menninger disse que aconselharia a pessoa a sair de casa e ir ao encontro de alguém necessitado para ajudar essa pessoa. A resposta do Dr. Menninger corresponde ao que o Espiritismo diria no seu lugar. É claro que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, a prática do bem é um alimento e um remédio para a alma de todos nós. As doenças nervosas só podem ser detectadas nos seus efeitos, pois geralmente elas decorrem de problemas não resolvidos na intimidade das pessoas. E tais problemas, na maioria das vezes, têm a ver com a nossa capacidade de relacionamento. Jesus direcionou os seus ensinamentos à arte de servir e de compreender sem condição. Porque servindo e compreendendo, podemos demonstrar o nosso amor pelas pessoas. De outro modo, vamos ficar apenas no discurso e se queremos servir a Deus, precisamos ir além do culto e nos devotar ao serviço em favor da humanidade. Certa vez, alguém se aproximou do grande benfeitor, Albert Schweitzer, e vendo naquele homem notável fonte de sabedoria, perguntou-lhe: "O senhor poderia me dizer como será o meu futuro?" Schweitzer respondeu: "Eu não sei qual será o seu destino, mas uma coisa eu sei. As únicas pessoas que serão realmente felizes são aquelas que buscaram são aquelas que buscaram e descobriram o que é servir." E vamos agora ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. O Porquê da Vida, autoria de Leon Denis, uma das obras clássicas da doutrina espírita da editora Edicel. E o livro saiu para nosso ouvinte da cidade de Três Marias, Minas Gerais, Marinalda Gomes da Silva Melo. Olha, gente, foi longe. Minas Gerais, Poxa vida, hein? Bacana. Nossos parabéns a Marinalva, né? Marinalda. Muito obrigado pela sua participação, e você divulgue aí em sua cidade e região o nosso programa. E fique tranquila que nós lhe enviaremos o livro pelo correio. Prezados ouvintes, agradecemos a sua amável atenção e sua audiência. Se permanecerem na Web Rádio Meimei, irão assistir em seguida Perspectiva, com comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado a todos os ouvintes pela audiência. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima apresentação. E para encerrar esta edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou. Nunca me perguntaste de onde vim, nem me
me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes à vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão, por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração.